Certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria de meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho ao seu coração. As primeiras imagens, o eco dessas palavras que pensamos ter deixado para trás, nos acompanham por toda a vida e esculpem um palácio em nossa memória, ao qual, mais cedo ou mais tarde, não importa os livros que leiamos, os mundos que descubramos, o quanto aprendamos ou nos esqueçamos, iremos retornar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Como sempre, se inscrevam se ainda não forem inscritos. Deixem seu joinha, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem à vontade para assistir aos vídeos, para comentar e para me indicar livros, tá bom, gente? Hoje eu vim falar sobre esse livro maravilhoso, lindo, que ganhou meu coração. Sem dúvida, um dos favoritos aí do ano para mim. E certamente vai ser da vida, eu acho. Vocês já viram aí qual que é, né? A Sombra do Vento. Gente, que livro. Carlos Ruiz Zafón. Tá com a etiquetinha da biblioteca, gente. Ainda não é meu, ainda vou comprar. Quero agradecer, gente, aqui a Virgínia, porque foi por causa dela que eu li. A Virgínia do canal Livros da Tuca. Ela sempre falou tanto desse autor no canal dela, tanto, eu não conhecia, um autor espanhol, né, ele faleceu ano passado, infelizmente, de câncer. E eu sempre aquela curiosidade, porque ela falava super bem, ela fez até grupos de leitura, mas na época eu não pude participar. Então, ela plantou essa sementinha para que eu pudesse querer conhecer o Carlos Ruiz Zafón. E foi uma experiência maravilhosa, inesquecível. Obrigada, Virgínia. Virgínia, maravilhosa, querida. E é uma quadrilogia, tá, gente? Esse é o primeiro livro dos 4. Então é claro que eu vou querer ler o restante, né? Ler todos, quero conhecer todas as obras do Carlos Ruiz Zafón, porque eu me apaixonei, foi uma experiência muito linda. É incrível, gente, não tem palavras não. Incrível, sensacional, maravilhoso, lindo. Quem leu aí sabe do que eu tô falando. A história se passa em Barcelona, né, que é a cidade, inclusive, do Carlos Ruiz Zafón. E foi no final da década de 40, logo após a Segunda Guerra, né? Foi a história em meio ao pós-guerra e na época da Guerra Civil Espanhola. Então era um momento difícil para toda a população, né? E o personagem principal é o Daniel Semper. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, gente, os nomes, os sobrenomes, tá? Porque são nomes espanhóis, então eu não sei. Vou falar Daniel Semper, mas eu não sei se é assim que pronuncia. Ele, no começo do livro, ele tem seus 10, 11 anos. E o pai dele, um dia, leva ele num lugar que ele nunca tinha levado. E ele conta pra ele que é um lugar que é um segredo, que pouquíssimas pessoas têm conhecimento da existência desse lugar. E que chegou a hora, né, dele apresentar pra ele. Então ele leva ele no lugar. Quando ele chega, tem uma espécie de biblioteca imensa, com labirintos e labirintos, com livros e livros e mais livros. E o pai dele fala para ele que ali é o cemitério dos livros esquecidos. Nome bem sugestivo, né, gente? Então ali são livros realmente esquecidos, pessoas que abandonaram, né, os livros, ou autores que ninguém conhece, ou que ninguém se lembra mais, enfim, tá tudo ali naquele cemitério. E ele fala pra ele, e o seu Isaac, que é o que cuida, né, o dono lá do cemitério, que cuida dos livros, fala pra ele que quando a pessoa vai a primeira vez, ele pode escolher um livro, qualquer um, e, tipo, adotar o livro, cuidar do livro pro resto da vida.
né? Então o Daniel vai, se perde lá em meio a tantos livros e tal, e acaba escolhendo um que chamou a atenção dele, que se chama A Sombra do Vento. É o livro que ele escolhe lá, né? E eles vão para casa e nisso o Daniel pega o livro e lê assim de uma sentada só. O livro é tão fascinante, tão interessante, ele ali, né, com seus 10, 11 anos, e ele ficou encantado com a história. Ele não conseguia parar de ler. Ele leu. Vou baixar o livro aqui, gente, para ficar mais fácil, né, de eu falar com vocês. Então ele leu assim de uma vez, ele não conseguia parar e ficou fascinado com a história e quis, por causa disso, conhecer mais sobre o autor, que era eu vou falar Julian, deve ser Julian, né, gente? Julian Carax, ou Carax, não sei como se pronuncia, o autor do livro. Julian Carax, eu vou falar assim, tá? Pra ficar mais fácil pra mim. Então, ele fica curioso, igual a gente, né? Qualquer leitor. Quando a gente lê um livro de um autor que a gente gosta bastante, a gente quer ler outros trabalhos dele também. E assim foi com o Daniel, e ele foi em busca, né, das informações, de mais informações sobre o autor do livro que ele tinha lido. E ele acaba descobrindo que a vida do Julian Carax, do autor, é um mistério. Que ninguém sabe do paradeiro dele, que ele está desaparecido há muito tempo. E a vida dele é toda envolta em mistérios, em acontecimentos estranhos, acontecimentos que ninguém explica. E isso acaba despertando aquela curiosidade no Daniel e fazendo com que a vida do próprio autor seja até mais interessante do que a própria história do livro, né? E assim, com o tempo vai passando, né? O Daniel é o próprio narrador, o personagem. O tempo vai passando, ele vai crescendo e ele vai contando o que vai acontecendo, né? E ele vai em busca aí dessas informações. Em meio a muitos personagens, muitas coisas que acontecem, ele descobre que tem uma pessoa, um homem, que geralmente é visto de capa. Ninguém consegue ver o rosto dele, nem ouvir a voz dele. É um homem misterioso que tem procurado adquirir os livros, poucos livros que ainda existem, do Julian Carax, para poder queimar. Ele adquire os livros e os queima. Então isso aí, né, deixa o Daniel louco para saber sobre a vida dele, por que isso acontece, o que tem de tão misterioso entre esse homem e o Julian, e enfim, ele vai desvendar a vida dele todinha. Tá? Não dá para falar muita coisa, gente, assim, porque são muitos detalhes, muitas coisas que acontecem. Tem os personagens, vários personagens, tem os amores, né, que o Daniel, as mulheres que o Daniel se apaixona, amores impossíveis, tem histórias muito interessantes com relação à vida desses personagens e tudo interligado. Tudo interligado, tudo tem a ver com a história, acaba tendo a ver com a história do Julian também. E a gente vai vendo o desenvolvimento, o crescimento do Daniel, né? O Daniel, até esqueci de falar, o pai dele tem uma livraria, por isso que ele gosta muito de ler, né? Ele foi de pai para filha, esse amor. E o pai dele ele né, já cresceu na livraria com o pai dele e tudo. E tem personagens incríveis, maravilhosos, gente. A trama é desenvolvida muito bem. O autor descreve a cidade de Barcelona de uma maneira assim tão bonita e assim, tão, não vou dizer detalhada, mas ele descreve de uma maneira que a gente, quem não conhece, né, quem nunca foi a Barcelona, consegue imaginar exatamente como são as ruas, como são os prédios, os estabelecimentos, a livraria, no caso, né, do pai do Daniel. Tem a chapelaria, uma chapelaria também que tem um personagem importante na história. Então a gente consegue imaginar muito bem, tá? E nesse clima aí de pós-guerra, né, que todo mundo tá tendo uma vida difícil e tal. E tem personagens, assim, muito bons, personagens magníficos mesmo, assim, nossa, ele fez, assim, de uma maneira muito, muito especial. Não tem como, gente, é só elogio para esse livro. E personagens que a gente gosta, personagens que a gente odeia. Tem um inspetor da polícia que representa, no caso, assim, a autoridade, o abuso da autoridade, né? Abuso de poder. E ele
por algum motivo ele fica aí atrás do Daniel, né, e de outros personagens também, ele gosta de matar e tudo, mas aí ao longo da história a gente vai saber por que isso acontece. Tem um personagem muito fascinante que se torna o melhor amigo do Daniel, que é o Fermin. No começo da história, o Fermin é um mendigo. O Daniel conhece ele na rua, né? Ele tá lá no frio, passando frio, fome. Mas o Daniel, por algum motivo, gostou dele e foi tirar ele da rua, levou ele para casa, né? E o pai dele acabou acolhendo o Fermin também, e eles colocaram o Fermin para trabalhar com eles na livraria. E é uma delícia ver o desenvolvimento do Fermin, gente, durante a história. Para mim é o melhor personagem. Ele é engraçado, ele tem umas tiradas ótimas. Ele faz citações assim muito engraçadas, a gente ri bastante com ele quando ele aparece em cena. Ao mesmo tempo, ele teve um passado muito difícil que vai ser revelado aí ao longo da história. Então a gente acaba tomando mais simpatia ainda pelo Fermin, que acaba sendo o melhor amigo do Daniel. E ele tem uma parcelinha de responsabilidade aí para poder desvendar toda a história da vida do autor do livro, do Julian Carax e tudo. Então é muito fascinante. As namoradas que o Daniel tem também, né? Tem a história da família delas. Tem uma história que é bem macabra, eu achei assim bem pesadinha, né? Mas foi muito interessante e muito importante para a história. Enfim, gente, eu não posso falar muito, não tem como, né? Mas o que me apaixonei, assim, fez eu me apaixonar pelo livro, gente. Ele é claramente, quando a gente lê, ele é claramente uma homenagem à literatura. Eu amo livros que falam sobre livros, e ainda da maneira com que o Carlos Ruiz Zafón escreveu. Ele escreve de uma maneira muito bonita. As frases, assim, são poéticas. Não consigo nem explicar, gente. É muito gostoso de ler. É gostoso de ler. Às vezes eu reli alguma frase que eu gostava. Não marquei nada, não posso, porque o livro não é meu. Tem muita coisa que eu gostaria de marcar. Quando eu tiver o meu, eu vou marcar. Tá? Então, assim, é uma verdadeira homenagem à literatura. É uma homenagem, ele faz a homenagem à cidade dele, né, no caso. E ele faz uma homenagem através do Julian Carax, que é o autor. Ele homenageia os escritores, em geral, todos, a essa arte de escrever, né? E vocês viram esse pedacinho que eu li no começo aí pra vocês, né? Eu não marquei, mas eu olhei aqui onde que tava pra conseguir ler. Quer ver? Tem uma outra partezinha também que eu olhei aqui pra vocês. Cada coisa linda, gente, que fala. Olha que lindo esse pedacinho aqui também, ó. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Lindo demais, gente, muito lindo. E eu acredito que o Daniel sempre era o personagem principal, estaria representando nós, leitores, né? Que temos esse fascínio pela literatura, pelos livros, essa mágica da gente poder folhear e descobrir tanta coisa maravilhosa, conhecer lugares que a gente nunca vai poder conhecer pessoalmente. Personagens maravilhosos que ficam no coração da gente. Enfim, gente, esse mundo maravilhoso, essa magia que é a literatura. Então, esse livro, acima de tudo, é essa homenagem, né? E assim, através dessa busca do Daniel sobre a vida do Julian, né? Não querer deixar que ele fique esquecido e querer buscar as obras dele e continuar, né? Fazer ele continuar sendo lembrado. Eu acredito que tem muito isso. Não deixar morrer mesmo a memória de bons autores, de bons livros, né? Isso aí acho que todos nós leitores temos um pouquinho disso também. A gente não quer que os autores fiquem esquecidos, né? A gente quer indicar para todo mundo, que a gente quer que todo mundo conheça. Então eu acredito que ele representa muito a gente também, tá? Então é claramente isso, gente. É uma linda homenagem à literatura. Maravilhoso, maravilhoso. Ganhou meu coração, viu? E quero ler o restante, né? Como eu falei com vocês, é uma quadrilogia. Vou buscar os próximos aí e quero adquirir para mim também.
Lindo demais, gente, lindo. Obrigada aí, Virgínia, mais uma vez, por sempre ter indicado, né? Atiçou minha curiosidade, agora eu matei. E gostei demais, gente. É maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí, gente, quem já leu, que vocês acharam, se vocês tiveram essa mesma sensação aí que eu tive, né? Essas impressões aí da história. E me contem aí que eu vou adorar saber, tá? Deixem aí nos comentários. Tá bom, gente? Muito obrigada pela paciência, por terem assistido aí até agora. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.